Graça e paz, abençoados. Estamos aqui neste dia e eu desejo um excelente dia a vocês. Uma excelente tarde. E nós viemos aqui falar sobre um outro assunto. Esse assunto se intitula Homens Zumbis. O tema do nosso assunto é Homens Zumbis. Por que esse tema, irmão Paulo? Nós vamos falar sobre a natureza humana que Deus criou. Vamos entender. Não adianta eu estar pregando palavras difíceis de entender. Não adianta estar aqui ensinando palavras difíceis de entender, como o próprio apóstolo Pedro falou que as palavras de Paulo eram difíceis de entender. Para que haja uma compreensão daquilo que Paulo queria falar, queria explicar, eu tenho que entender a história. Eu tenho que entender o que houve. Se uma pessoa não compreende os fatos históricos da criação, como que ela vai poder entender a vontade de Deus, as palavras espirituais ditas a Paulo? Você está entendendo, amado? É como uma criança que pega um gibi, se ela não for capaz de entender aquela historinha do gibi, como ela vai poder entender, fazer uma leitura futura de um livro sem figuras, sem animações? E os fatos históricos, amados, existe justamente, eu fazendo essa comparação, como um gibi, como uma história para que nos abra o entendimento e a compreensão. Os acontecimentos históricos ficaram justamente para nos aguçar, para nos atinar o entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Se não tivermos a humildade de entender os fatos históricos e aceitá-los como verdade, então não poderemos entender as palavras espirituais ditas a Paulo. Se fosse assim, nós não somos melhor do que o apóstolo Pedro, do que os demais discípulos e apóstolos, porque disseram e confessaram que as palavras de Paulo são de difícil entendimento. São palavras difíceis de entender. Então, eles atestaram que eram palavras divinas, mas era de difícil compreensão. E para compreender, temos que compreender a história. E vamos então falar sobre homens zumbis. Quem são esses homens zumbis? Então, quando Deus criou o homem e mulher, Ele fez do pó da terra um corpo para o homem e da costela de Adão, Deus fez um corpo para a mulher. Você já se questionou alguma vez sobre o porquê Deus ter criado o homem do pó da terra e, ao formar a mulher, Ele não o fez do pó da terra? Por quê? Por que Deus não formou também a mulher do pó da terra? Você está começando a compreender como é que nós temos que buscar entender a mente de Deus? Eu nunca ouvi ninguém falar sobre este fato. Por que Deus não formou a mulher do pó da terra? Pergunta aos teólogos, pergunta aos pregadores do sistema, pergunta até muitos que estão em graça ensinando por que Deus não formou a mulher do pó da terra como um homem. Deus não formou a mulher do pó da terra como o homem, porque seria feito do mesmo material.
não tinha necessidade de Deus pegar o pó da terra e fazer de novo quando já tinha o homem pronto e ele fez o homem adormecer no sono do homem. Ele foi lá, cerrou, tirou uma costela e tornou a mulher pronta. Porque no homem a autoridade do sopro foi sobre o homem. O espírito foi colocado primeiro no homem. E a mulher, ela não foi criada como homem. Ela foi gerada do homem. Ela foi criada do homem. Por isso, ela é adjuntora. Ela vem junto. Ela faz parte do homem. Ela faz parte do corpo do homem. Entenda esse mistério. A mulher faz parte do corpo do homem. Ela é adjuntora. Ela vem junto. Ela vem estar junto. Porque foi tirada da costela do homem. Deus soprou o fôlego sobre o homem. E sobre a vida do homem, a mulher teve vida. Diferente da mulher. Você não vê Deus soprando fôlego sobre a mulher. Ele soprou sobre o homem. Ele era o responsável pela criação. Se tornou responsável pela criação. Então nós vemos que o homem, ele desobedece a Deus junto com a mulher. E por que, outra pergunta, por que, irmão Paulo, ao homem ter pecado, por que Deus não fez outro homem, outra mulher? Porque, amados, eles, ainda que Deus tivesse feito outro homem e outra mulher do pó da terra, o material seria o mesmo. E o problema com Deus não estava no material, não estava no barro, não estava no pó, mas estava agora na consciência. Você está entendendo, amados? Quando o homem peca, homem e mulher peca diante de Deus, eles, na sua imaginação, e se você quiser compreender sobre esta imaginação, você pode assistir um dos nossos vídeos aqui no canal, que fala sobre a imaginação do homem, e você vai compreender que a imaginação do homem é a ação, é a atividade da mente do homem, o pensamento. Porque o homem formado como Deus, na natureza divina, imagem e semelhança de Deus, ele imagina, preste atenção, desejar, comer, possuir, desejou, possuiu, desejou, viu, pensou, desejou, possuiu e quis ser igual a Deus. A imaginação do homem formou, como na sua divindade, criou um espírito opositor a Deus. Criou um espírito opositor a Deus, conhecido como diabo, que significa opositor, acusador, diabo, Satanás. Você está entendendo, amados irmãos? Porque a mente do homem, a ação da mente do homem, gerou um estado espiritual, criou um espírito, criou uma vida espiritual
o homem, quando ele fez como o próprio Deus, haja. Deus disse haja, e Deus, quando colocou o homem em estado adâmico, ele colocou o homem igual a ele, imagem e semelhança. Tudo que o homem desejava se iria criar. Deus criou o Éden, botou o homem no Éden para deleite, homem e mulher, para se deleitar. Todo desejo do homem se criaria, se faria. E quando o homem, em estado adâmico inicial, ele desejou, possuiu, desobedeceu, desejou, aqui ó, desejar é iniciar o pensamento, iniciar a criação. Desejar é criar. Então o homem já desejou, criou na sua mente o desejo de ser igual a Deus. Esta é a serpente do Éden. São os pensamentos, o desejo de poder do homem. Esta é a serpente descrita por Moisés. O desejo de poder, de ser igual a Deus. Quando a mulher, ela pensou em possuir e ser igual a Deus, e deu ao seu marido, e ele comeu, ele participou, eles ali se rebelaram contra Deus. Levantaram, ergueram, criaram um ser espiritual, presta atenção, um ser como? Não de cauda, não de chifre, mas criaram um espírito contrário a Deus. Um espírito opositor a Deus. E você vê que a geração de Adão vai permanecendo e frutificando cada vez mais mal. Pensamentos maus, criando coisas más. Então, amados, a partir daí, o homem morreu quando desobedeceu a Deus. Deus falou, ó, da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque certamente morrerás. Preste atenção, amados. É muito claro e muito fácil de entender que se não há vida, há morte. Se não há morte, há vida. Se o homem então estava morto para Deus, então para Deus o homem estava morto. Morto. Então o homem era um zumbi. Andava, fazia todas as coisas neste corpo, mas era um zumbi. E eu quero deixar claro e corrigir aqui que em alguns vídeos meus, não sobre no ensino da imaginação do homem, mas alguns vídeos meus, eu estive falando que a luta de Deus é contra a carne do homem. Em parte, isto é verdade. Mas quando digo que é contra a carne, é contra a mente do homem, que é o cerebelo, aonde processa o pensamento, é carnal. Por isso que a mente se tornou, nós dizemos que a mente do homem é carnal, porque a sua mente é carnal, está ligada ao corpo. Quando nós falamos que a luta, a carne para nada presta, é porque a mente está ligada ao corpo. Mas Deus não tem nenhum problema com o corpo físico do homem. No corpo físico do homem não existe a condenação.
a carne luta contra o espírito. Quando ele falou carne, ele está falando daquilo que existe aqui, o cerebelo, a carne. Porque uma carne, oh amados, você já viu um corpo, um morto pecar? Você já viu um morto fazer algum mal a alguém? Algum corpo morto fazer mal a alguém? Não. O corpo morto é um corpo morto, inativo. Não faz nenhum mal. Não faz nem mal e nem bem. Mas o que faz mal e bem, o que faz o mal no homem, ou o bem, é o quê? A ação da mente, do cerebelo, que é chamado de alma, de espírito, com letra minúscula. Porque a alma você não pega, ela é espiritual, a manifestação dela são tudo espiritual, sentimentos, emoções. Isto é alma, ela expressa a manifestação do corpo. E ela é espiritual, por isso falamos espírito com letra minúscula, que é o mesmo que alma. Então, amados, o problema de Deus nunca foi com o corpo. Se fosse isso, ele teria destruído no pecado. Senão Deus, quando o homem pecou, ele tinha desfeito o homem. Aí vem lá aquela passagem lá de Jeremias, que eles pegam, principalmente o sistema religioso das igrejas evangélicas, do oleiro, do barro na mão do oleiro, né? Está registrado lá no livro de Jeremias, capítulo 11, verso 20, né? Então, aí pega o vaso, destrói, pega o barro, o vaso saiu torto, então ele pega, quebra tudo, bota na roda, ele desmancha tudo, bota na roda e faz de novo. Mas isso daí não é no sentido literal. Deus não tem problema com o corpo, com a carne física, mas a carne que o espírito luta, que Deus tem problema, que veio corrigir, é espiritual, é ligada ao corpo, é a parte física e espiritual, que é a mente, que é ligado, que expressa a alma. Então, preste atenção. Agora nós vamos entender que a luta de Deus sempre foi contra a alma humana, contra a imaginação humana, os sentimentos maus, os pensamentos maus no homem. É isto é que Deus veio castigar, esse espírito, essa repetição de pensamentos maus pela criação de geração a geração. Então isso criou-se um estado, um espírito opositor, porque foi se repetindo. É como eu já falei aqui no nosso canal, quando você entra num propósito, dizemos que você está entrando no mesmo espírito. Vamos entrar no mesmo propósito, vamos entrar no mesmo espírito. João Batista veio no espírito de Elias, por isso que ele foi chamado o Elias que havia de vir, porque ele veio no mesmo propósito, na mesma força, no mesmo vigor de Elias. Você está entendendo, amados? Então, temos que entender que a luta de Deus foi sempre contra o espiritual e nunca contra o físico. O olhar de Deus para o homem é espiritual e nunca carnal. Porque Deus não vê a aparência, mas o Senhor sonda o espírito. Vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 16. Diz assim, verso 7 ao 23. Diz assim, 16, verso 7 ao 23. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência. Olha, amados e abençoados, Deus nunca vê o corpo, a aparência. Deus não se manifesta para o físico, porque Deus é espírito e Ele fala de forma espiritual. Ele nos vê sempre de forma espiritual. Porém, disse o Senhor a Samuel: Não atente para a sua aparência, para o físico, nem para a sua grandeza na sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, a aparência, o físico. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração, para a alma, para o espírito. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar por diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os seus moços? E ele disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era um ruivo formoso e de semelhante formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então você vê aqui, olha só o erro humano. Aqui eles botam entre parênteses uma palavra que não está escrita na Bíblia, que é a aparência de Davi. Então Deus não olhou nada, mas aqui eles botam destacando uma aparência que não está nos escritos bíblicos, tá? Então está entre parênteses, porque isso aqui foi acrescentada. Toda palavra que está entre parênteses na Bíblia é acréscimo humano, tá bom? É uma suposição humana, então eles acrescentaram. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este é o menino. Então Samuel tomou o chifre, verso 13, de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, você vê, Deus não olha a aparência. Deus, ele examina o que? O coração, a mente, o coração. Ele examina aquilo que é espírito, que é a alma. Então, quando se fala de mente e coração, está falando de alma, de espírito humano. Porque a alma era espiritual. A alma era espiritual no homem. Então, o que acontece? Nós vemos aqui que Deus, ele se fala de forma simplesmente espiritual. Deus não tem nada a ver com a carne. Então, a partir do erro adâmico, Adão passou a gerar mortos-vivos. Por isso o título Homens Zumbis.
toda a criação a partir de Adão até o juízo foram homens zumbis. O quê? Mortos para Deus, aonde Deus olhava que a nossa realidade, amados e abençoados, primeiro é espiritual, para depois ser física, porque nós fomos criados por Deus. Antes de sermos físico, éramos espirituais. Então, antes de sermos físicos, aliás, nós somos espirituais. Adão, antes de ser físico, ele era espiritual. Ele foi criado por Deus. Por isso que Deus, ele vê o homem primeiro espiritual. O físico para Deus não importa. O físico é apenas um receptáculo para esta vida. Então os homens de Adão até o juízo foram homens zumbis sem o quê? O Espírito de Deus. Dada a glória àqueles que eram profetas, os reis, os sacerdotes, que em algumas vezes o Espírito vinha sobre eles, mas não habitava, não morava, voltavam a ser zumbis. Por mais que o Espírito vinha e trazia a vida em determinado momento, por mais que o Espírito vinha até o profeta, falava por meio do profeta, mas ele tornava a realidade, porque diante da visão literal de Deus, todos estavam mortos. Como o apóstolo Paulo descreve, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o homem, a partir do pecado adâmico, perdeu a glória de Deus até o juízo. Essa glória, antes do juízo, voltou a ser manifesta. Como? No Pentecoste. Então, ela estava sendo trazida de volta, já estava sendo manifesto o quê? A misericórdia de Deus, a graça de Deus. Jesus, no seu período anticruz, já vinha anunciando a graça. E paliativamente ele manifestava por meio dele, exclusivamente dele, e quando ele concedeu autoridade aos discípulos de curarem, expulsarem, pregar a palavra, ele deu a conta-gota por meio dos discípulos. Mas era por meio de Cristo, a autoridade estava em Cristo, ele manifestava também o reino de Deus, a graça de Deus. Então, amados, temos que compreender isso. Nós vamos passar para a segunda parte, Homens Zumbis, parte 2. Fique na paz, eu espero que você esteja tendo pleno conhecimento da verdade do Pai. Paz.